Para quem assistiu a parte 1, fica agora com a parte 2 do bate-papo com o Wellington Oliveira sobre investimentos, poupança, disciplina financeira, enfim. Você tem que estar... Para um cara que nem eu, tem 33 anos e não fiz nada até agora. Mesmo assim, ainda vale a pena esse tipo de coisa? Vale. Mas daí não vai acontecer de eu chegar... só vou conseguir ter uma grana nos 80 anos. Vale por dois motivos, tá? O primeiro deles, que a expectativa de vida das pessoas está aumentando. Uhum. Então, assim, e ao mesmo tempo que está aumentando também o custo da vida. Muito. Então, assim, você vai ter que pagar remédio, né? Uhum. Eventualmente você vai, né, sei lá, ser assistido por alguém na nossa velhice, enfim. E aí você vai ter que ter algum fundo, você vai ter que tirar isso de algum lugar. Se você está com 33 anos, você ainda tem pelo menos mais 30 anos. E 30 anos é um bom tempo de maturação de uma previdência. Ah, é? 20, 25, 30 anos é um bom tempo. E qual seria um bom valor? Ou aí vai depender muito do estilo de vida que você quer ter? Exatamente, vai depender do estilo de vida que você quer ter. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Assim, eu contribuo com R$200 aproximadamente, mensalmente. Mensal. Vale a pena, né? Tem empresas também que... Não é um valor tão alto. Não é um valor alto. E principalmente, que é o que você falou, se te dá a possibilidade de, assim, ser fiel, vai mensalmente com em torno de 200, mas tipo, tem um mês que sobrou um pouco mais, deu 300, joga mais 100, joga mais 200. E aquele negócio, né? No primeiro mês você vai sentir, você fala, putz, tô sem R$200. Uhum. No segundo mês você vai, putz, é aquela previdência que eu fiz. No terceiro mês, você já tá acostumado com o seu salário. Você já aceitou, né? Você já aceitou. E isso, né, ajuda a questão da disciplina, tá ali fixo e tudo mais. E aí tem uma coisa muito interessante, Dinei. Você falou que você está com 33 anos e deve ter alguém aí assistindo também com 33 anos aí, ou com 20 anos, enfim. Cristo, né, tem 33 anos. Exatamente. Tá na hora, hein, Jesus? 25 a 30 anos, a gente está na fase mais produtiva da nossa carreira, né? E é exatamente naquela fase que você tem que também buscar se tornar mais produtivo, ou seja, você tem que investir também no seu conhecimento, fazer o inglês, fazer o MBA, né? Que isso de certa forma vai aumentar a sua hora trabalhada, que vai aumentar a sua renda, que vai fazer você conseguir poupar cada vez mais. Então, o que acontece? Muita gente indica, fala assim, você não vai na onda do banco, ou não vai na onda do amigo. Você tem que, sim, ser pé no chão, mas você tem que saber o seguinte, se você não é um profissional de investimentos, deixe isso a cargo de quem sabe. Exatamente, por quê? Porque se você é um profissional do marketing, ou você é um profissional da área da saúde, do direito, você tem que investir na sua área. É aquilo que vai te dar a maior renda possível. É aquilo que te dá renda, né? Que é aquilo que você sabe fazer, né? Exatamente, melhor, né? Você sabe fazer melhor. Faz o que você gosta, né? Então, assim, é aquilo que vai te dar a maior fonte de renda atual, né? E a previdência e o investimento é aquela renda a médio e longo prazo. Então, assim, se você vai na academia, se você quer, sei lá, emagrecer ou ficar... Vale mais a pena, inclusive, pagar a previdência do que pagar a academia um ano sem ir, né? Exatamente. Fica a dica. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, não é só eu, vários consultores financeiros também seguem essa linha, porque às vezes tá na moda, tem vários amigos que falam assim, putz, eu quero investir em ação, e o cara fica estudando, e às vezes o cara tem um negócio em ação chamado day trade, que o cara tem que ficar movimentando as ações diariamente. Bom, se o cara não trabalha, beleza, ele é o filhinho de papai, né? Se tem uma renda ali, uma herança, beleza, o cara vai lá, estuda e ali começa a brincar, né? Vamos falar assim. Ali vai ser a fonte de renda dele. Agora, se o cara é um assalariado, um profissional ou um profissional liberal, é a pior coisa que ele vai fazer, porque ele vai diminuir a produtividade dele no trabalho, ele vai ficar toda hora entrando no site lá para vender ou comprar ação, vai ficar maluco, vai ter gastrite, né?
porque é o dinheiro que depende, né, muitas vezes. Então, assim, é um tiro no pé. Então, assim, o bom dos produtos de prateleira que a gente fala, né, que esteja em banco ou esteja em corretora, é que ele já está pronto e tem um gestor, tem um administrador por trás. Cuidando disso. Exatamente. É o que você falou, um cara que entende do que está fazendo. Exatamente. E assim, ele é regulado. Esse cara, ele não pode pisar fora da linha. Se ele tem um fundo que diz que é renda fixa conservador, ele tem que ser conservador. Ele não pode fazer nada fora da linha. Então, assim, ele vai fazer o máximo possível para entregar o que foi prometido. Porque também, vamos lá, falando como uma instituição que o cara quanto mais correto ele fizer o trabalho, ele tem a chance, porque quem tá por trás são clientes, dos caras ganhar mais confiança e falar, posso pôr mais dinheiro ali, que o cara tá fazendo exatamente do jeito que eu esperava que fosse. Exatamente. Eu acho que assim, a questão do relacionamento, confiança sempre vai ter que existir, né? Seja em banco, seja em corretora, ou seja com um amigo seu que é especialista e que te cobra pelo serviço, enfim, é um profissional, né, que cobra pelo serviço de orientação financeira. Então, assim, se você sentir que o que o cara está te indicando não está te trazendo o resultado que você esperava, você vai chegar para ele e falar, olha, cara, não tá legal, alguma coisa, vamos melhorar? Se não melhorar, você troca, você não vai estar mais com ele, o cara vai perder um cliente, vai perder, enfim. Tem uma outra coisa de previdência que é muito interessante, que é o seguinte, a previdência, porque você falou de 33 anos, e agora, por exemplo, se você tiver 60 anos, vale a pena fazer uma previdência? É uma pergunta. Então, dizem que eu te falaria que não. Falar, já tem 60, já ferrou tudo mesmo. Já tá lá quase pra aposentar, né? Exatamente. Assim, já tá ali e aí você vai guardar dinheiro que já não tem, né, normalmente. Vale a pena fazer a previdência se você tiver um patrimônio já acumulado, tá? Ou se você tá... Tipo que nem... tem muito tiozão hoje em dia que tem casa de aluguel. Isso. Né? Principalmente casa de aluguel, porque antigamente, a gente pega o povo de antigamente, isso é verdade. Eles gostavam de investir nisso, né? Você vê o conforto do cara hoje, eu tenho 5, 6 casas de aluguel. E o cara só pensa nisso. Ele até fala às vezes pro filho, compra terreno, constrói e aluga. Hoje em dia eu já não sei se isso é uma boa coisa, justamente por causa do imóvel que você falou, que hoje ele tá um preço, amanhã do nada pode cair. A questão do imóvel a gente pode entrar logo depois para falar um pouco também, mas é exatamente isso, as pessoas já têm algum patrimônio, né? Na maioria das vezes, aquela pessoa que assim, das grandes cidades, assim, ela já tem algum imóvel próprio, ou um segundo, terceiro, né? Então, mas daí se o cara é mais velho, o que ele faz? Ele põe um imóvel no negócio? O que ele pode fazer? Ele pode, por exemplo, se desfazer do imóvel e aplicar em previdência. Mas será que é interessante, Wellington, fazer isso? É interessante. Por quê? Porque é o seguinte, a previdência, uma das funções dela também é a sucessão. O que acontece? Quando você se o pai de família vem a falecer, ele vai deixar uma herança para a família. Certo. Espera-se, né? Ele vai deixar um imóvel, vai deixar o dinheiro aplicado no banco, e o fundo, o CDB, o LCI, o LCA, enfim, ele vai deixar lá. O que vai acontecer? A família vai ter que fazer um inventário. Esse inventário vai ter que passar por um imposto chamado ITCMD. Certo. Que é Imposto de Transmissão Causa Mortes. Esse imposto está girando em torno aí de 4%, depende do estado, porque é um imposto estadual, tá? Então, assim, você já vai ser tributado em cima do dinheiro que o seu pai querido, né, guardou. Te deixou. Exatamente, até com o propósito de deixar você numa situação boa. Para você fazer o inventário, muitas vezes você vai ter que recorrer a um advogado que no mínimo vai te cobrar aí uns 10%, né, 15% do valor que for render. Então, assim, se seu pai te deixou ou sua mãe deixou para você um valor X, dali você já vai ter uns 20% a menos. Certo. Fora todo o processo de espólio, né, de inventário. Já com a Previdência, o dinheiro que está na Previdência não passa por isso. Ele não é tributado pelo ITCMD. Ele não vai ser... Você não vai ter que passar por um processo de inventário.
Então vamos supor... Ou e você... simplesmente o herdeiro herda aquilo lá. Tem duas formas, tá? Na Previdência. Você designa, coloca quem vão ser os beneficiários, Ok. tá? Ou você não coloca. Isso tem sempre. Mesmo eu de 30 anos vou lá fazer, eu já tenho que colocar alguém. Exatamente. Ou você não escolhe, e aí vão ser os herdeiros legais. Naturais. Exatamente. E aí o que acontece? Isso vai ser muito mais rápido para sua família ter o dinheiro. Então é muito interessante, sim, para quem tem 60 anos, tem uma reserva, né? Aplique em Previdência. Aplique em Previdência, vai facilitar a vida da sua família, né? Se o seu objetivo é esse realmente, né? De deixar uma herança, deixar o que você colheu, passar para a próxima geração, a melhor forma é a Previdência. Vai render muito mais. Exatamente, vai bastar fazer uma declaração lá, né? Cada operador aí de Previdência. Se você pensar no imóvel, imagina a dor de cabeça que tem de fazer o inventário. E vai demorar meses para depois você conseguir liberar para você vender o imóvel. Exatamente. E muitas vezes a família, o pai era o único que era a fonte de renda daquela casa. E aí, assim, faleceu, 2 meses depois, a conta tá lá atrasada lá para pagar e tal. Então, assim, às vezes mesmo que seja um valor baixo, né, se for uma família simples, o valor que seja 10 mil, 20 mil, 30 mil, é um valor que vai ajudar a família, né, no estilo de vida que ela já leva. 30 mil, se for uma família simples, vai ser muito bom. Né? E, então vale a pena sim, porque uma das funções da Previdência também é essa, a sucessão. Porque muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Né? Outra coisa que as pessoas também não pensam e faz parte de planejamento financeiro é a questão de seguro. Seguro, você fala de carro, de casa, de vida, né? Principalmente de imóveis. A gente não vê tanto seguros de imóveis sendo feito. E é um seguro barato. É um seguro barato pra caramba. Então, assim, se você pegar uma casa de 200, um apartamento de 200 mil reais, que aqui no interior às vezes é mais comum achar, ou enfim, né? Eu vou te dar um exemplo de 200 mil reais que eu simulei esses dias. 200 mil reais você vai pagar em torno de 300 reais por ano. Menos até. Exatamente. Menos de 30 reais no mês. Exatamente. Mas então, voltando rapidinho ao assunto do investimento, comecei a trabalhar agora, tem de 300 a 500 reais por mês, a melhor coisa a se fazer, talvez ainda seja até, ao invés de investir em alguma coisa, é fazer uma previdência privada. Previdência privada tem que fazer parte aí do seu pacote de investimentos, tá? Sempre. Principalmente hoje, cara, com uma situação como tá. Exatamente. Né? Bom, aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que primeiro administrar aí o que você tem de objetivos, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, você tem que tentar se blindar de crises, que é o que a gente está vivenciando agora. Então talvez agora seja mais difícil, porque a renda caiu, né? E você, na verdade, está até negociando algumas coisas que você tem, uma TV a cabo, um celular, você está negociando ali. Beleza. Então assim, o trabalho agora é negociar. Passado um período de tranquilidade, você vai ter que poupar. Para quê? Você vai ter que poupar 6 meses dos seus gastos fixos. O que são os seus gastos fixos? São aqueles gastos que você não tem como não deixar de pagar. Seja a prestação de financiamento da sua casa própria, seja o condomínio, a água, a luz, o supermercado. Até o carro, se tiver. O seu carro, se você estiver pagando a prestação. Então vamos lá, vamos supor que seja esse seu gasto fixo, envolvendo todas essas... Então gasto fixo é isso. Aí do seu orçamento mensal, o que não é gasto fixo? A saidinha, o seu cartão de crédito não é um gasto fixo. Porque o seu cartão de crédito... Tem muita gente que gira o cartão de crédito, né? Exatamente. O cara gasta o salário todo no cartão de crédito, aí cai, debita, ele volta pro cartão de novo e vira um ciclo vicioso, ele não sai do cartão nunca. Exatamente. Tem algumas dicas também para quem tá preso aí no cartão de crédito, tá? Mas assim, o seu cartão de crédito não é um gasto fixo, ok? Certo. Beleza, então se seu gasto fixo é aquilo que é essencial para sua sobrevivência no mês. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, né, vai depender bastante do tipo de emprego que você tem. Então assim, se você é um funcionário público, a sua estabilidade ela tá bem resolvida. Então você não precisa deixar, né, se preocupar com
com o dinheiro do próximo mês. Ele vai estar lá bem garantido. Tem alguns estados aí que o pessoal está passando um perrengue, né? Tem. Então essa também não é uma verdade absoluta. Mas vamos lá, você vai fazer o seguinte, você vai pegar da sua renda fixa, do seu gasto fixo, perdão, você vai pegar 6 vezes esse valor. Então se você tem R$1.000 de gasto fixo, é simples, você vai guardar R$6.000 no ano. Você vai deixar você vai deixar R$6.000 guardado. Se você tem R$1.000 de gasto fixo todo mês, você vai se esforçar agora sim para deixar 6 mil, vai criar um fundo. Aí pode ser até uma poupança no comecinho, tá? Você vai deixar aqueles R$6.000 guardadinho. Aquilo lá você vai deixar blindado, tá? Por quê? Porque se você perder um emprego ou mais, né? Não vamos ser apocalípticos. Se você quiser mudar de profissão, você vai ter uma tranquilidade de 6 meses, pelo menos pagando o essencial. Pagando o essencial, sem estar se preocupando. Se você quiser, lógico, fazer uma... Isso é muito interessante, que isso é o que eu estava conversando com a Gisele esse tempo. Falando assim, às vezes a gente tem um dinheirinho lá e eu não guardo dinheiro, eu não sei guardar dinheiro. Quem guarda é a Gisele. Isso é bom. E aí, às vezes, isso é bom. A Bárbara também, a minha esposa, ela... que guarda o dinheiro. Ela é bem controlada. E aí você tem um dinheiro lá, você fica, e aí, a gente faz alguma coisa, não faz, não faz. E a gente sempre fica com medo justamente disso. Falou, e se a gente faz, depois passa um tempo aí, a gente precisa do dinheiro. Mas eu nunca tinha pensado nisso, que, do dinheiro que eu tenho, talvez se eu pegar a nossa renda fixa, tirar esse montante de 6 meses e guardar, beleza. Aí o que sobrou, aí eu vou usar para fazer o que eu quiser. Para aplicar, talvez, ou para viajar. Eu não tinha pensado nisso, cara. Na verdade, essa questão de educação financeira, planejamento financeiro, ela tem segredos, ela tem técnicas, na verdade. Então, assim, se você tem um objetivo na sua vida, todos têm. Seja ter um filho, seja pagar uma escola particular para o filho, uma faculdade para o filho, né? Ou fazer uma viagem, pagar um intercâmbio para o filho, ou fazer você um intercâmbio, ou viajar para fora do país. Você tem um projeto. Eu tenho os meus. O que você vai fazer? Você vai guardar o dinheiro para aquele objetivo. Só que aquele objetivo, aquele dinheiro que você está guardando para aquele objetivo, ele vai ficar fragilizado se você não tiver um fundo de reserva. E esses 6 meses de gastos fixos guardados, é exatamente isso, é para preservar os seus sonhos. Ele é difícil? É. Mas se quem estiver ouvindo a gente agora tivesse começado a fazer isso há um ano atrás, ele já teria hoje. Poderia já ter. Por quê? Basta que ele guarde, por exemplo, se você não tem, assim, se você não tem R$1.000... Eu fiquei pensando, mas e quando você sai, você é mandado embora, por exemplo, ficam as contas que você fez, por exemplo, parcelado em 3, em 4, em 5 vezes. Mas você tem a sua rescisão, né? Você vai receber, que você tem que ser inteligente de usar para quitar isso que vem para frente e guardar, manter só o fixo. Exatamente. Guardar e aí até começar a investir numa requalificação, né, num treinamento, num curso, enfim, tem que saber lidar com o dinheiro, A gente comentou... aquela velha história, o dinheiro tem que trabalhar para você, né, e não você trabalhar para ele. Eu tenho dicas de livros depois para passar, tá? Pode passar. Quer deixar uma dica aí do dinheiro, você falou dinheiro trabalhar por você, isso aí é uma dica que tem no livro Pai Rico, Pai Pobre. Isso foi um dos melhores livros que eu li sobre educação financeira. Primeiro que ele já muda totalmente a sua ideia de dinheiro, né? Que é isso, você não vai correr atrás do dinheiro, você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Eu tenho um imóvel e eu quero ter um imóvel melhor. Tá. E aí fica aquela dúvida, o que é melhor, se eu tiver um dinheiro, eu quitar o imóvel que eu moro ou eu já investir num imóvel novo? Olha, eu vou falar por nós, tá? A gente conseguiu, né, com a graça de Deus e tal, a gente conseguiu quitar num prazo menor do que a gente imaginou. O que a gente fez? E a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, porque assim, foi logo depois foi logo um pouco antes da Bárbara sair do trabalho. Então assim, a gente tinha 2 rendas na família, né? E aí a Bárbara trabalhava em outra cidade, né? E aí a gente falou assim, putz, a prestação do apartamento é quase que 50% era muito alto, sim.
E assim, a gente só pagava basicamente juros e amortizava pouco do capital, né? Então assim, o que a gente fez? Todo o dinheiro extra que entrava a gente abatia. Todo o dinheiro extra. Então se caía a PLR, caía o 13º, a gente ia lá, ó, Abatia. amortizava. FGTS, dava 2 anos, acumulava o meu e o dela, a gente ia lá, abatia. Então assim, não deixe o FGTS parado, né? Isso é lei. Se o FGTS está lá, se você tem um FGTS há mais de 2 anos parado, sem você tá usando, né? Principalmente para... E você tá pagando o imóvel. Tá pagando imóvel? Exatamente, amortize. Por quê? Porque o FGTS ele rende muito pouco, mas muito pouco mesmo. Então assim, o que ele vai te pagar de juros é ridículo em cima do que você vai ter de desconto no amortizando essa prestação. Então qual que é a dica, tá? Isso é dica que eu vou te passar de quem conseguiu quitar junto com a esposa, né? Em 4 anos a gente quitou o nosso imóvel. A gente quitava todo o dinheiro extra que caía, a gente colocava quitava. E a gente tinha o dinheiro guardado, porque a gente, quando era a época, sei lá, de novembro, 13º, né? A gente usava esse dinheiro com o dinheiro que a gente já tinha guardado um pouquinho, ia lá e amortizava. Isso dava um ânimo maior pra gente, porque no próximo mês a parcela já diminuía. E foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, porque assim, a gente excluiu essa parcela. E aí, a partir do momento que eu consegui tirar essa parcela, eu já comecei a pensar numa pós-graduação, a gente já começou a pensar em ter um neném, em outros investimentos. Exatamente. Né? E a gente já começou a pensar até em mudar de casa, né? Então assim, e aí você pode até começar a fazer um consórcio, né? O consórcio é algo interessante, que você não vai pagar juros, né? E vai ter uma série de facilidade, porque se você já está com o imóvel já garantido, já é seu, você não precisa se preocupar tanto, né? E aí, se você consegue ser contemplado no consórcio, você vai, o que você vai fazer? Você vai ter 2 imóveis. É verdade. Aí é o melhor dos mundos, aí você vai ter uma segunda renda no aluguel. Que você pode pegar o dinheiro e já usar para investir em alguma outra coisa também. Investir, exatamente. Na verdade, o segredo está em quê? Em você. Disciplina. Exatamente. Você tem que, basicamente, guardar, né, o dinheiro. E para isso você vai ter que gastar menos que você ganha. Sempre. Sempre, né? Sempre. E tá sempre buscando ganhar mais. Né? E como você ganha mais? Buscando se qualificar. Conhecimento. É toda uma cadeia de ações que estão todas interligadas. Uma ajuda a outra. Ajuda a outra. Exatamente. E aí você vai melhorando cada vez mais, né? Vai melhorando. Wellington, o papo foi além do que a gente se propôs a falar, mas é que eu falei pra você, tá vendo? A gente começa a conversar e vai indo e de repente vai. Posso falar da minha página? Pode, porque, deve, assim, deve. Tem algumas coisas que a gente acabou não comentando, né? A gente não falou de LCI, LCA, CDB, essas sopas de letrinhas que assustam todo mundo, mas que são coisas interessantes também. Então, assim, pra quem tiver mais interesse aí, tem a minha página no Facebook, só jogar lá o WELL Nogueira, tá? Lá eu falo algumas coisas sobre educação financeira, tanto para pessoas físicas quanto para PJ, porque é incrível como tem empresas que não fazem o dever de casa, empresas que estão com bons negócios e que não fazem o dever de casa. Nada, você fala? Não sabe administrar a questão de financiamentos, empréstimos, enfim. Principalmente pequenas e médias empresas ainda. Exatamente. Né? Mas ainda. Então assim, a culpa não é só do governo também. Tem que fazer o dever de casa. É verdade. Mas então, entra aí, segue a página lá do Wellington pra você saber mais sobre todas essas coisas aí. Enfim. Tamo junto. Valeu, foi um prazer. A gente se vê daqui a pouco. Amém. Até daqui a pouco, amém. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí. Esse aí foi o Wellington Nogueira. Foi legal o bate-papo, né? É bacana quando a gente começa a conversar com um amigo que o negócio flui. Como é um assunto que eu também não sei nada, a gente mais ouve do que fala, mas eu espero que tenha valido de alguma coisa pra você que tá vendo aí. Não esquece de se inscrever no meu canal aí, Ednei Ulisses, esse canal que tá show de bola, cheio de inscritos.
11 inscritos. Até a gravação desse vídeo eu tava com 11 inscritos. Mas não esquece de se inscrever no canal. Se você tiver no celular, aperta a sinaletinha aí para você receber a notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo. Valeu? Esse foi o segundo programa Vivendo e Aprendendo. Tchau!